Essa noite, amém? Não, obrigado. A paz, amados. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Opa, aqui, ó. Vou colocar um tapetinho aqui. Quero agradecer ao pastor Fernando, pelo convite. E eu trago uma palavra de Deus para você nessa noite. E eu quero agradecer também ao pessoal de marketing ali, que possibilita projetar a minha Bíblia aqui, tá bom? Eu queria que você lesse comigo uma versão só, porque hoje na Escola Bíblica, por exemplo, nós tivemos a visita do David, E a versão dele estava um pouco diferente, várias versões diferentes, não é verdade? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Cristo, segundo Lucas, lá no capítulo 7. E antes de nós lermos essa passagem, queria te perguntar uma coisa. Quem é que gostaria de entregar algo específico para Jesus nessa noite? Levanta a mão assim. Eu gostaria que Jesus tocasse aqui, nesse local, nessa situação, nesse problema. Amém? E Ele te trouxe aqui nessa noite, me trouxe aqui também para nós pensarmos exatamente isso. Quando Jesus toca a minha vida. E é importante você entender que nós, como igreja, nós temos o desafio realmente de anunciar o Evangelho. Nós estudamos hoje isso na escola bíblica, tá bom? Deus escolheu primeiramente para anunciar o Evangelho. Mas eu não sei o livro de Gênesis, não sei o Pentateuco, não sei nada de Josué. É o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. A vida de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ainda fala isso. Olha, eu louvo a Deus, porque eu fui escolhido para ser ministro do Evangelho, primeiramente do que Ele fez na minha vida. Então, o Evangelho, ele precede, Cristo em nossas vidas, para que você testemunhe ao mundo, tá bom? O que Ele tem feito na sua vida. Amém? Olha só, abra a sua Bíblia então, quero pensar com você aqui, nesse capítulo 7, tá tudo bem aí? O que está acontecendo aí? Oi? O seu? Som. Jesus, pronto, melhorou. Aquele programa 7 eu caio aqui, ó. Falar besteira que abre de um, vai embora aqui, hein? Podemos ler juntos então? Olha só, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, eu quero ler com você, tá bom? Eu tenho ali, ó, como é que chama aquilo ali? O retorno, Então acompanha aqui, ó. E aconteceu que, lê comigo, lê na minha. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada... Isso, e com ele iam muitos dos seus, e uma grande vamos lá, o que mais? Vamos ver, me ajuda aí. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Por que vocês pararam de ler? Vocês estão gaguejando nos pontos, vírgula, Tá indo? Vamos embora, João. Vou conduzir então. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a... Espera aí. Volta. E entregou a sua... E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu... E para terminar, e correu dele
essa fama por toda a Judéia e por toda... É muito importante você entender isso e você precisa, Deus te trouxe aqui, nessa igreja, Deus está te levando a uma igreja para que você aprenda sobre Jesus Cristo. É sua obrigação como cristão aprender a ler a vida de Jesus. Combinado isso? Não está aberta a discussão. Você precisa saber que Deus se fez homem, Deus Emanuel, Deus se fez homem entre nós, viveu por um propósito, vencer a morte. E ao vencer a morte, Ele inaugurou para nós a vida eterna. Então, nós temos o dever como cristão de conhecer a vida de Cristo. E eu sei que o dia é corrido, 24 horas, mas se você parar para pensar em 10, nós vemos aqui alguns versículos aqui em 5 minutinhos. Se você parar para pensar, você pode ler um capítulo em 10 minutos, 15 minutos, tá bom? E você precisa se disciplinar, tá bom? Guarda aí para você. Vir à igreja nesse momento agora, Deus te trouxe aqui para refletir sobre isso. E nós temos que entender, nós precisamos aprender com Jesus. Aliás, uma coisa bem importante que você tem que entender, é que esse evangelho aqui, essa situação, são 4 evangelhos. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que esse milagre, ele é exclusivo do evangelho de Lucas. Por quê, professor? Porque só tem lá, exclusivo só tem no evangelho, são 4. E o evangelho de Lucas, assim como Mateus, né, e Marcos, eles foram escritos de uma maneira da mesma visão. Tentar dar detalhes do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte e da ressurreição. O João não. O evangelho de João, ele já tem um probleminha no final do 1º século, você tem que estudar a história também lá, para entender que havia um pensamento de que Jesus não era o Filho de Deus, não era Deus. Então, João já entra chutando o balde após o batismo e falando que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele fala, ele é Deus sim, eu estava lá. Então, o João, ele sai da casinha dos 3 evangelhos. Mas tem alguns milagres que aparecem em João também. Mas a preocupação dele é, tá vendo isso aqui? Só o Filho de Deus pode fazer. Essa é a preocupação dele, né? Debater lá. Mas, e por que eu estou falando isso? Porque hoje, Jesus trouxe você aqui, e eu gostaria que você olhasse para o seu dedão. Lê aí, olha para o seu dedão. Sabe quando eu não sei escrever, então você vai deixar digital lá, não é isso? Não tem a biometria agora? Só você pode acessar a sua conta, sim ou não? Porque por enquanto a gente acha que tem dinheiro, né? Na verdade, a gente não tem mais dinheiro, viu? Nós temos acesso ao dinheiro que supostamente é nosso, que está lá. Mas o que é a biometria? Se eu chegar lá na sua conta agora e colocar o meu dedão lá, o que vai dizer? Nada consta. Você não é essa pessoa. Você não tem autorização. Então, olha que lindo. Você é exclusivo. E por esse motivo, Deus vai fazer algo diferente aqui nessa noite com você. Isso é profético, meu amado. Eu não estou, sabe por quê? Porque eu aprendi que quando você lê a Escritura, quando Deus reúne o povo dele para ler, é profético. Algo acontecerá na sua vida. E eu creio que é exclusivo, é na sua vida, não é na vida que tem ao seu lado, não. Não é da vida de quem faltou, não é da vida de quem não está aqui, é na sua vida e na vida de quem ouvir essa mensagem depois. Uma outra coisa interessante que está acontecendo é o seguinte, eu tenho certeza que como Jesus tocou ali e mudou situações, Jesus hoje vai mudar vidas. Mas eu tenho aprendido muito isso na minha profissão, que se você não quiser aprender, não tem como te ensinar. Não tem como. Aí você vai encontrar mil desculpas, quando na verdade é o seguinte, olha, Deus colocou alguém para te ensinar, você quer? É o que eu falo para meus alunos.
Você quer aprender? Eu quero. Antes de você nascer, eu já ensinava. Eu queria ensinar. Não ensinava, eu queria ensinar. Então, legal, vou te ensinar. Como? Você vai se manifestando, você vai perguntando, você vai interagindo. E aí, a didática vai surgindo. Não adianta. É um momento de aprendizado, é seu. E hoje Deus trouxe aqui, olha, presta atenção você, hein? Não é o seu colega não, é você que está lendo comigo. Jesus vai tocar na sua vida. Eu quero que ele toque na minha. Eu já coloquei no altar dele e é muito lindo. Eu estou abrindo para você o meu rascunho. Por isso que eu gosto de projetar aqui. É o meu rascunho. Uma porque eu estou cego também, tem que ler aqui, mas ali é lindo demais. Eu estou compartilhando com você a minha Bíblia. Obrigado, pessoal lá do setor que produz isso. E eu quero meditar com você. E meditar não é igual está radiando um jogo, né, Amadeu? Não, meditar é o seguinte, presta atenção no que aconteceu. Olha, está com imor. E aconteceu o quê? E por que aconteceu? Deixa eu só abrir um parênteses, eu não gosto de fazer muito isso, mas esse capítulo 7 é fantástico. Está falando sobre fé. Quem quer que aumente a fé? Levanta a mão. Eu quero. Quer que aumente a sua fé? E muito, né? Sim ou não? Quer ou não quer, irmã? Quer que aumente a fé. E esse capítulo, antes disso aqui, no dia seguinte, Jesus, ele está passando, você pode ler na sua casa depois, tá? E vem um homem que não era judeu, que não era batista, que não era assembleano. Tem uns irmãos aqui, ó. Tem uns espião aqui da Assembleia aqui. Aí, ó, não era católico. Não interessa isso. Quem inventou isso? Vê um homem romano e se apresenta para Jesus, o mestre, e fala, mestre, eu tenho alguém doente na minha casa, meu servo, e ele é como se fosse um filho para mim. E eu gostaria que ele fosse curado, ele está enfermo. Aí Jesus, eu vou lá com você. Ele, não precisa ir. Aí Jesus para, lindo demais. E ele, igreja, presta atenção aqui, discípulos, presta atenção aqui. Ele para, por quê? Por que eu não vou? Quero ir. Não precisa ir. Eu sou chefe de 100. E quando eu falo vai e faz, quando eu falo vai e pega, vai e pula, vai e fica, ele faz o que eu mando. Basta uma palavra sua. E ele vai ser curado lá. Jesus, eu posso imaginar Jesus. Eu nunca vi uma fé igual a essa em Israel. E qual era a religião dele? Nós temos que aprender muito, entenderam, pessoal? Nós somos doutrinados, só você tem um pedaço da rapadura, né? Não, tem não. E aí, depois daquela cena, Jesus, então, é muito lindo isso. Ele vai ensinar a igreja. E no plano perfeito dele, ele já conhecia essa situação, já estava na planilha, no projeto dele. Nada é por acaso na nossa vida. E ele sai no dia seguinte. E ele vai até uma cidade chamada Naim. E depois de enaltecer a fé deste homem, espera um pouquinho. Fábio, me ajuda aí. Está aqui. Está um delay aqui, né? Isso. Ou eu que estou lento. O meu delay está aqui, né? E aí, o que acontece? Jesus, ele vai numa cidade chamada Naim. E se você é muito legal, pessoal, depois, quem quiser, estou falando isso, hein? Deixa o e-mail com o Fábio, eu te mando de presente um atlas bíblico. Porque Naim era uma cidade, assim, de planície. As coisas não acontecem só a quem está no monte, não. Quem está mais próximo de Deus. Jesus, o amor dele, ele derrama por todos. Deus gostaria que todos fossem salvos. Todos saem. E uma coisa que a gente tem aprendido na escola bíblica, o apóstolo Paulo fala, ei, vem cá. Olha, curte a sua salvação. Curte a sua escolha. Viva feliz. Para de ficar se preocupando com quem vai ou não vai para o céu. Você não tem a chave, quem tem a chave é Jesus Cristo.
É um conselho do apóstolo Paulo. Viva feliz. Você é escolhido. É demais isso. Aí você fica preocupando, olha aquele bebe, olha aquele fuma, olha aquele é isso, olha aquele está ali, aquele está ali. Não, deixa o processo de santificação que o Espírito Santo tem, de regeneração comigo, com você, deixa o Espírito Santo ir trabalhando na vida daquela pessoa. Vai ter um momento que ele fala, oh, isso que eu estou fazendo não pega bem, né? Aí o Espírito Santo que vai falar. E aí ele vai crescendo. Nem todos têm a maturidade espiritual que você tem. Aprendemos isso hoje. E Jesus, então, ele olha assim para os discípulos e quer ensinar exatamente isso. Jesus vai onde for preciso. Olha que lindo. Para plantar fé. Porque as ações de Jesus Cristo, quando ele começa a modificar a vida das pessoas, é para engrandecer o nome de Deus. E foi por isso que ele entrou na sua vida. Para as pessoas olhar para você e falar, nossa, você está diferente. Você está agindo diferente. As pessoas vão olhar para você, nossa, o que aconteceu? Você fala, Jesus, cara. Jesus mudou a minha vida. Podia cantar aquela, Jesus mudou meu viver, mas deixa aquela aí mesmo. Não quer mudar, né? Aí, presta atenção rapidinho. Então entenderam? Que dia seguinte que foi? O dia daquele banho de fé. Aquele banho de fé. Então ele vai descer um monte e vai lá conversar com eles. Então olha só. E ele desce até uma cidade chamada Naim. 50 quilômetros. E você anda 10 metros, está morrendo, né? Viu? Vida saudável. Ó, andando assim, presta atenção aqui, eu dou um exemplo para você. Anda assim, ó. Tá? Nesse ritmo, não é para caminhar assim, não. Andando naquele ritmo ali, em 1 hora você faz 5 quilômetros. Faz esse teste. Jesus andou 50, porque ele tinha que se manifestar na vida de alguém que ele já estava ouvindo. Preste muita atenção. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande... amado, presta atenção. Os discípulos aqui, eles representam a igreja, tudo bem? O discípulo aqui estão representando a igreja, porque Jesus, ele escolhe 12, lá dos 70 que estão com ele lá, que está com ele. Eu falo assim, ó, vocês serão minhas colunas, hein? Fica firme aqui. Apesar que um tropeçou. Esses dias a minha sobrinha neta, tá, 8 anos, 9 anos, perguntou, tio, no carro. Ai, por que o Judas se enforcou? Porque ele é tonto, falei para ela. Ela começou a dar risada. Falei assim, na linguagem dela. Ela deu risada. É mesmo, né? É, porque ele podia ter pedido perdão. Poderia ter, né, se regenerado com Cristo e dado um abraço em Cristo. Ela entendeu. É isso mesmo, vambora. Na linguagem dela. E foi mesmo. Jesus, ele gostaria muito que a igreja seguisse Jesus. Olha que lindo. Jesus vai na frente. E sabe quem é a igreja que o apóstolo Paulo e os apóstolos tentam explicar para mim e para você que é difícil pra caramba? Você. Só que eles falam, eu sou a igreja? Não, a igreja é aqui, então. Ei, dá para vir para a escola bíblica? 5 horas da tarde, vamos. Eu estou falando com o pastor Fernando já. Eu estou disposto a fazer uma escola bíblica online durante a semana. Porque às vezes você chega cansado do trabalho, à noite, tem um curso de quarta-feira. Vou pegar um dia que atenda 1, 2, 3 pessoas, não sei. Para a gente ensinar a Bíblia, ler a Bíblia, juntos. E eu te explico. Tá bom? Por quê? Porque Jesus, ele quer ensinar. Ele quer que você saia desse preciosismo que é só você, que é só a nossa religião. E não é. E a igreja deve seguir Jesus. Ele desce lá e são muitos discípulos, não todos. E uma grande multidão. Ah, e outra coisa, hein? Olha que lindo. Por quê? Porque Jesus estava implantando, através dos exemplos dele, estava fazendo os discípulos, a igreja, enxergar como faz. Ao ponto que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ei, você sabia que você tem a mente de Cristo? Você fala, não, aqui não, a minha não é não. Tanto que ele fala assim, aqueles que creem em mim,
farão as obras que eu faço, e farão ainda maiores. Ele está olhando pela fé. Por isso que a gente tem que aprender. Nós não temos que aprender? Temos ou não temos? E nós vamos estudar sobre os dons, tá? Na escola bíblica. Convido você. Então, fica o exemplo aqui. Jesus, ele vai ensinar para as pessoas agora, de uma maneira visível. Porque a fé não se vê. Entenderam? E uma outra coisa, eu sei que é fácil falar, né? Ô, professor, eu estou preocupado com tal situação, com tal situação, tal situação. Nós estamos muito ansiosos. Nós queremos resolver problemas que vão acontecer, E aí você vai entender que a ansiedade, ela é um sintoma até de falta de fé, sabia? Porque assim, Jesus não falou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas ele não disse também, fica de bracinho cruzado que vai acontecer as coisas, não. Porque você vai entender no Antigo Testamento que ele deu a terra prometida, mas vai lá e conquista. É seu, mas vai lá e conquista. Como assim é meu, vai lá e conquista? Vai lá, eu estou indo na frente, mas você tem que ir. Eu vou indo na frente, discípulos, mas me acompanha. Eu vou mostrar para você a glória de Deus. E ele vai, e a igreja vai, e nós temos que seguir Jesus. Como? Conhecendo as Escrituras. Primeiro, os evangelhos, que são 4, tá bom? Que vão falar do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. É obrigação nossa, combinado, pessoal? Eu falo isso para você porque eu passei uma vergonha antes de ler a Bíblia. Aos 30 e poucos anos atrás. Qual a sua religião? Estava num estudo bíblico, hein? Qual a sua religião? Eu sou católico, apostólico, romano. Mas você é professor, né? Sou. Tá, mas quem foi os saduceus, jebuseus? Quem foi Abraão, Isaac, Jacó? Eu falei, não sei. Ele fez todas as... Eu falei, não sei. Eu falei, você não tem vergonha de falar que é cristão? Eu falei, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Mas eu levei aquilo como, sabe, uma espetada para estudar. Aí isso, o diabo provocou, e tá legal. E aí eu comecei a ler a Bíblia, não entendia nada. Eu comecei a usar estratégias, vídeos. Lembra dos vídeos antes? A molecada hoje não vai lembrar. Tinha as locadoras que alugavam os vídeos, né? Então, assim, eu fui lá, Deus deu estratégia. E aí começou a me colocar pessoas ao meu lado que sabiam, que ensinavam. E eu comecei a encostar atrás dessas pessoas. Comecei a ir em várias igrejas que ensinavam, tinham culto nessa semana. E vamos embora. E sabe o que eu sei hoje? Quase nada. Porque assim, toda hora que eu leio, eu falei, Senhor, eu não vi isso a última vez. O senhor não me ensinou isso da última vez. O senhor não me ensinou isso a última vez. Então eu tenho pedido para Deus o seguinte, ó, cada leitura agora me mostra o que o senhor quer que eu aprenda. Só estou compartilhando com você o que eu aprendi. Por quê? Porque ele acaba de ter alguém que demonstra fé para as pessoas que estão ao redor dele, que é a igreja. E ele fala, vem cá, aprenderam? Outra lição, vamos descer um monte. E os discípulos não sabiam, mas ele já sabia, Jesus. Ele já sabe tudo que vai acontecer amanhã. Existem alguns atributos de Deus que são incomunicáveis, ele não distribui. 3 você tem que saber. Ele sabe todas as coisas, onisciente. Ele pode todas as coisas, onipotente. E ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele sabe de tudo. É fantástico. E tem mais. E as que ele se comunica, nós vamos estudar na próxima escola bíblica, você está convidado. E aí acontece, ele está descendo. 50 km. Vamos embora. E quando chegou perto da cidade, perto da porta. Quando chegou perto da porta da cidade. É muito lindo você entender isso que eu vou falar. As cidades, normalmente, elas eram muradas, cercadas, fortificadas e tinha as portas. As portas de entrada, a porta de saída, tinha as portas. E aí, eu não sei qual é a porta. Jerusalém tinha 12, por exemplo. Tinha os nomes delas lá. Mas aí, ele chega perto da... E você fechou, né? Porque a cidade aqui é o meu mundo, é a minha cidade.
E muitas vezes você pede para Jesus chegar na sua vida, entrar na sua vida, e Ele está se aproximando, você fala, não, essa aqui, essa portinha aqui não, tá, Jesus? Essa aqui ainda não. Essa aqui eu estou controlando. Essa aqui tudo bem. Agora, essa aqui eu preciso. Aí você abre essa porta. Você abre a outra porta. E é fantástico você entender isto. Que Jesus chegou. Está perto. Abra a porta. Jesus chegou. Está perto. Abra a sua porta. E você sabe que porta que é. Eu não sei o que você está necessitando, o que você pensou quando saiu de casa, a mensagem que você queria. Deus está falando aqui desde o início com você, através do louvor, através da ministração do louvor, através da abertura, tudo Deus está falando com você. Abra a porta. Deixa Jesus entrar. Na pior das hipóteses, olha o que vai acontecer. Nós não sabemos. Eu fiz questão de escrever isso para não esquecer. Nós não sabemos o sentimento que aquela mulher tinha por Deus. Não tem como chegar aqui e fazer uma ressonância do seu coração. Não dá. Eu não sei. Você não é capaz de fazer isso comigo também. Só Deus. Mas eu sei de uma coisa, que Deus decidiu usar aquela mulher para mudar vidas. Eu não sei o dia que Deus chegou e olhou para você. Eu não sei, a gente não tem nada para oferecer para Ele. Não é verdade? Mas Ele escolheu você para mudar a sua vida. E quando as pessoas olharem para você, no seu testemunho, você vai mudar vidas também. Porque Ele está chegando perto da cidade. E olha só, e eis que levavam um... Você ia fazer o quê? Aqueles carros, você ia parar para os carros passar, sim ou não? Hoje é assim. Para, os carros passam, não é isso, teoricamente? Às vezes você fura lá, quer entrar no meio do caminho, está apressado, você nem respeita mais aí, né, os defuntos. Mas olha só, e eis que levavam um defunto. Detalhes, filho único. De uma mãe, claro. Só que essa mãe era viúva. E com ele ia uma grande multidão. Eu quero pegar 3 coisas aí, tá bom? Primeiro, olha que lindo. Bom, Jesus quer relacionamentos. Já que eu não sei, não dá para saber o relacionamento, o tipo de sentimento, de conversa que aquela mulher tinha com Deus, assim como você não dá para saber. Uma coisa é, você tem que ter relacionamento com Deus. Você precisa pelo menos agradecer o pão, né, de cada dia. Olha o Pai Nosso, na pior das hipóteses. Mas não é só isso. É conversar com seu pai. Mas eu tenho pai. Jesus é seu pai. Você tem sim. Conversa com ele. Ele é teu pai. Pronto. Você não está órfão, não. Ele quer relacionamento. Jesus, ele quer se relacionar com você. É você mesmo. É exatamente você. Mas eu não tenho nada que oferecer. Pois é. Quando você chegar nessa consciência, é aí que ele quer falar com você, tá bom? Ele não quer nada de mim. Ele não precisa. Ele fez tudo. Aliás, tem um químico muito interessante aí, que é o Lavoisier, que você estudou na escola, que ele fala o quê? Que no mundo nada se cria, tudo se... Não, se transforma, menina. É os caras que cola. O pessoal que cola que faz isso, hein? Tudo se transforma. Sabe por quê? Porque você está mexendo lá na química, você vai mexendo lá através do teste, do empírico. Está passando cola na escola. Aí, deixa quieto. Ó, aí é o seguinte, então, tudo tá, olha que lindo, pessoal. Ô, pessoal, presta atenção aqui. Você sabia que Deus pode curar a sua dor de cabeça com um comprimido? Ele permitiu que o homem estudasse e desenvolvesse medicamento, meu. Ele cura você através da ciência. Mas a última palavra é dele. Quando a ciência acha que não tem mais jeito, lê lá Lucas 7. Lê. Isso aí que nós estamos lendo. Eu não sei, mas você tem que começar a ter
um relacionamento com Deus. Não é sua amiga, não é seu amigo, não é sua esposa, não é seu esposo, é você. Quiçá os dois. Mas aqui é a salvação individual. Um dia eu vou prestar contas. E uma coisa bem legal que nós temos que entender é que assim, se eu morrer hoje, né, e eu for julgado digno de ir para o céu, eu vou. Agora. Nesse sentido. Estou falando isso para você também. Não vai ter um dia depois lá que você vai... Não, é na hora. O arrebatamento é uma outra coisa, é uma outra situação que nós temos que aprender. Então não fica pensando no futuro, não. É hoje. Jesus chegou hoje. Hoje é o dia seguinte. E amanhã também ele vai chegar lá onde você está. Porque ele decidiu morar dentro de você. Olha que coisa louca. Nós vamos aprender isso, hein? Ou depois pega o telefone, todo mundo aqui, endereço, e mandar as mensagens para vir para a escola bíblica. Porque Jesus quer ter um relacionamento com você, e a primeira coisa é através da palavra. Ele permitiu que fosse escrito tudo isso. E por enquanto, tem online de graça no celular, está impresso, está tudo impresso. Mas assiste aquele filme chamado O Livro de Eli. E se não tiver mais Bíblia? E se nós, cada um aqui, decorássemos um livro, ou melhor, um capítulo de um livro da Bíblia, e nos reuníssemos futuramente, estou dando exemplo, hein? Estou viajando aí. Não é nem heresia, estou pensando. E cada um decorasse um capítulo de um livro. Vamos ver quantos capítulos tem na Bíblia, vamos reunir todos os cristãos e cada um fala o seu. Hã? Boa ideia, né? Então, assim, aproveite essa liberdade que Deus está te dando, porque Ele quer se relacionar com você. Uma outra coisa que Ele quer fazer é o seguinte, olha, em nome de Jesus, Jesus quer restaurar famílias hoje. E quando eu falo famílias, é a minha também. Todas. O dia que você achar que você não precisa de Jesus, cara, isso é um senhorzinho de 60 anos falando com você, é um tio, 60, está falando com você. Então você precisa ter relacionamento com Deus. E Ele quer estar na sua família, Ele quer chegar lá. Tudo bem? Ele quer restaurar. Restaurar o quê? Você sabe o quê? Quanto tempo você não pega na mão de sua esposa e ora? Quanto tempo você não pega o seu filho, vem cá, vamos orar. Orar, o que é orar, pai? Falar com Deus, moleque. Vem aqui, fica do meu lado aqui, vamos ler o Pai Nosso, pelo menos. Começa nesse sentido, tá bom? Mas Jesus quer restaurar a família. Quando eu falo restaurar famílias, porque é o seguinte, aquele jovem ali estava morto. E é uma preocupação muito grande hoje com essa juventude. A gente fala juventude hoje, mas nós somos omissos, né? Porque assim, a gente está engolindo muitas coisas também que o mundo está oferecendo. Mas eu quero que você entenda o que está acontecendo agora. Eles levavam um defunto, estava saindo da cidade. Aquela cidade não tinha Jesus Cristo. Isso eu não estou dizendo que quando Jesus entrar na sua família que não vai ter morte. Vai ter morte. Também vai ter enfermidade, vai ter tudo isso. Porém, como vocês cantaram hoje aqui, que a Maria estava aprendendo aos pés de Jesus Cristo, quando o irmão dela, é muito lindo isso, hein? Quando você está ouvindo os louvores aqui, conhece as histórias, quando o irmão dela, Lázaro, morre, ela manda buscar Jesus Cristo. Quando o cara chega lá, o Lázaro estava morto, se você fosse contar os dias. Quando Jesus vai na cidade, estava 4 dias morto. E a Maria vai lá, encontra com ele no meio do caminho. Mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ainda eu sei que tudo que o senhor pedir para o teu pai, ele atende. Aí Jesus chora. E daqui a pouco ele fala para a mulher não chorar. Mas, entendeu? Ele chora, movido de compaixão, e vai lá e, tira a pedra aí. E ele ressuscita Lázaro. E essa mesma Maria, se você pegar no capítulo seguinte, capítulo 12, é aquela que quebra o vaso, aquele perfume, é ela. O João revela o nome da mulher que faz isso, tá bom? Então, Jesus quer restaurar famílias, amém? Olha só, abre a porta aí. Outra coisa, e
a multidão nos conduz à morte. Eu quero dizer com você isso, que a multidão, as pessoas estão ali levando o caixão, a esquife. E se você for pensar, eu vou agora filosofar. Nós nascemos mortos. O homem nasce morto. Porque se você não buscar um relacionamento com Deus em Jesus Cristo, do jeito que você veio, você vai. E o problema, como foi falado aqui na ministração, é a alma. Para onde nós vamos? A nossa vida continua. Viu, irmão? Não é companheiro, não, é irmão. Aí, a multidão nos conduz à morte. Então você, jovem principalmente, que vai viver mais, entre aspas, que a gente aí, toma cuidado, você pode morrer antes. Por quê? Porque se você começar a fazer tudo que é modinha, tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas não, quando fala mundo, as pessoas não se preocupam se estão agradando ou não a Deus. Elas não têm o temor de Deus. Então, dá Ibope. Então, para eu fazer parte de um grupinho, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. E tomar muito cuidado. Eu estou falando isso porque eu trabalho com 500 jovens. No mínimo por ano, uns 40 anos já. Então, assim, de 12 a 18. Então, você vê as mudanças. Primeiro beijo, primeiro relacionamento. Então, assim, e quando Deus fala o seguinte, olha, paciência, espere no Senhor. Eu estou preparando um homem para você. Eu estou preparando uma mulher para você. Os relacionamentos perante Deus são monogâmicos, são heterossexuais e são indissolúveis. Quando você começa a colocar isso na sua cabeça, você não vai ser conduzido pelo mundo. Fica com esse, fica com esse, fica com esse, fica com esse, fica com esse. Aí Jesus volta, fica aí agora. Fica. É lindo demais. Então, meninas, espere. Deus está preparando um homem para vocês. Meninos, esperem. Deus está preparando uma mulher para vocês. Acreditem. Tá bom? E mulheres e homens que casaram, é essa aí que Deus escolheu para você. Muito mais que você merece, tá? Então, fique esperto. O mundo te conduz à morte. Quando eu falo isso, são esses modismos, hein? Então, fique muito esperto aí. Outra coisa. Quando Jesus viu quem? A mulher. Mas Jesus não viu o caixão? Viu o caixão. Mas é como se aquele jovem, entre aspas, não tivesse um relacionamento com Deus. Não tivesse. Por quê? Porque na Bíblia, se você pegar lá no livro de Gênesis, desculpe eu falar sobre isso, você que conhece a história, você vai entender o que eu estou falando. Quando Agar pega Ismael e tem que sair da casa, por um problema familiar, acaba a água. Acaba a água no deserto. E o que ela faz então? Ela se afasta do Ismael, para o Ismael morrer. Quer dizer, na mente dela, acabou a água e vai morrer, não queria ver o filho morrer. Aí aparece um anjo do Senhor e fala assim, ô mulher, por que você está chorando? Eu ouvi a voz do menino, não foi a voz dela, foi a voz do menino. Então você precisa ter relacionamento com Deus também. Fé não tem idade, fé é relacionamento. É você acreditar que amanhã Jesus estará com você. Que hoje Ele está com você, que ontem Ele estava com você, que tudo que está acontecendo na sua vida é para o seu bem, para o seu crescimento. É que enquanto você não quiser aprender, você não vai aprender. Você está toda semana alguém tem que pedir para você, prestar atenção, quer falar com você, mas assim, não tem como. Entra no canal da igreja no YouTube, pega as mensagens, vê o que Deus quer falar com você, desde quando você veio para a igreja. Para você crescer. Por quê? Porque Jesus viu aquela mulher, ela tinha relacionamento com Ele. E Ele vai lá, e Ele olha para ela, e Jesus não é como eu, não é como você. Ele se move de íntima compaixão. É intimidade,
é pessoal. Ele vai no secreto. Ele vai lá e fala assim, mulher, não chores. Como? Chorou mais ainda. Não é? O que você vai falar para uma pessoa que perdeu alguém? Não chores. Não fala nada. Você tem que chegar, dar só o seu ombro, meus sentimentos. Ou vai como Jesus, pela fé. Se ele mandar, você tem que fazer. E aí? Aí Jesus, ele conhece os seus sentimentos, sabia? Assim como ele conhece o sentimento daquela mulher. E é muito legal você entender que a Bíblia vai dizer o seguinte, que um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Isso aí aconteceu anteontem. No tempo de Deus. 2000 anos. Anteontem. Jesus é o mesmo. Nós temos os mesmos sentimentos. Nós somos mais moderninhos, né, agora. Então, olha só. Jesus conhece os meus sentimentos, conhece os seus sentimentos. E ele fala, olha, quando ele fala não chora, é porque ele vai resolver. Quer dizer, olha, vem cá. Você vai parar de chorar agora, porque eu vou resolver seu problema. Eu vou restaurar a sua família. É pela fé. Lembra o centurião no início? Senhor, basta uma palavra e as coisas vão acontecer. Eu estou vivendo pela fé. Muitas coisas que eu estou querendo, assim, é pela fé, eu estou orando, e assim, está na mão de Deus. Se está na mão de Deus, já era. Entenderam? Deixa Deus resolver. Faz sua parte. Tenha relacionamentos, ele vai enxugar suas lágrimas, está lá em Apocalipse. Bom, aí ele não chora, mulher. Como assim não chora? Calma, vem cá. Para de chorar um pouquinho. Olha, eu vou enxugar suas lágrimas. Ele chega e ele toca a esquife, o caixão. E os que o levavam pararam. O seu destino vai mudar. Jesus está tocando na sua vida. Profeticamente, estou dizendo o seguinte, se você, a partir de agora, buscar um relacionamento com Deus, esse Deus que está ressuscitando esse morto, vai olhar para você e vai mudar a sua vida. Porque você ainda está respirando. Você tem só que ouvir. E tem coisas que não tem jeito, né? Nós, por exemplo, a nossa geração de pais agora, nós gostaríamos que vocês não passassem por muitas coisas que nós passamos, não é verdade? Será que nós não erramos? Não sei. Estou compartilhando com você. Porque a gente trabalhou com 12, 13, estava trabalhando, fazendo carreto na feira, ganhando dinheiro. E a gente não pode mais. E quanto mais você dá, eles querem. E eu já falei, tá legal, pega o salário mínimo. Vê quantas horas seu pai tem que trabalhar para te dar um tênis, uma calça, pagar seus estudos. E o quanto Deus está abençoando seu pai, sua mãe, e você nem ora por ele, por ela. Por quê? Porque você acha que não. Eu estou aqui só para estar socialmente, falando de Deus, e Deus é real, Deus existe, e Ele quer mudar o seu destino. E quando Ele tocar em você, as pessoas vão parar. Sabe aqueles convites? Vamos lá! Não vou, porque Jesus tocou minha vida. Olha, vamos sair ali! Não vou, porque Jesus tocou na minha vida. Ele vai mudar as minhas companhias, vai mudar as minhas amizades, vai me dar uma visão. Eu não vou tirar os olhos da cruz. Eu vou aprender com Ele todos os dias. O Espírito Santo vai se manifestar no meu coração, na minha vida. E eu estou pensando o seguinte, Senhor, o que eu faço amanhã? 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 E Jesus está com você amanhã. E as coisas vão acontecendo. E as coisas que estão te conduzindo à morte vão se afastar. Porque Jesus chegou na sua vida. Você, jovem, você é importante para Deus. Quando eu falo jovem, eu me sinto jovem. Verdade. Às vezes o corpo não deixa de fazer algumas coisas, jogar bola, né? Mas assim, eu me sinto jovem. Entendeu o que eu estou falando?
Eu não posso pegar mais peso. A coluna já pia aqui. Não, então não, mas assim, eu me sinto jovem. Só que não. Eu sou importante para Deus. Você é importante para Deus. Não deixe as pessoas te conduzirem à morte. Deixa Jesus entrar. E deixa a morte sair. E outra coisa que lindo. Olha o que ele fala, jovem. Estou falando porque é o jovem ali, né? Ó, ele fala assim, jovem. Com quem ele está falando, Jesus, agora? Com quem? Ó, no texto. Ele disse, jovem. Com quem ele está falando? Com o... Mas não está morto? Quem está morto aí, levanta a mão. Ah, você quer morrer então primeiro? Então... Se Jesus fala com o morto, por que ele não consegue falar com você? Que desculpa você vai dar se amanhã Deus se apresentar? Vem aqui. Já deu tempo aí, ó. Eu coloquei um negócio na sua vida, você não fez. Agora eu vou te recolher, tá bom? Mostra as suas mãos, o que você fez pelo meu reino. Não é pelo que faz, hein? Se você crê em Jesus Cristo, você está salvo. Se você não está andando em santidade. Nada que você faça pode aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele vai te encher. Mais Ele vai te usar. Não vai acabar o azeite. Não vai. Não vai. Só que assim, a conversão, o retorno da vida perante Deus, passa por um processo. Primeiro você tem que ouvir. Ouvir quem? O seu amigo? O pai e a mãe, sim, viu? Tem que ouvir pai e mãe se te conduzir para a cruz. Primeiro você tem que ouvir. Está lá. Ouviu? Se você ouvir Jesus, você muda de atitude. Você se movimenta para fugir da morte. Ele vai te buscar. E a nova vida é você conversar. Porque olha que lindo. Ele estava lá, morto, no seu mundo, sendo levado pelos pelos comparsas, pela ondinha, longe, saindo da cidade, levando a cidade com ele. Nada. Aí Jesus ouve a mãe, não deixe de orar pelo seu filho. Pais, não deixe de orar pelos seus filhos. Eu sei que às vezes você não consegue chegar lá. Deixa no altar. Não desista. Porque Jesus não vai desistir. E como eles já sabe ler, já sabe ouvir, Jesus vai pegá-los na esquina, em uma situação que eu quero muito falar com vocês agora uma coisa, viu, jovens? Vocês acabam entendendo errado a irresistível graça de Deus. No pensamento de algumas pessoas é o seguinte, quando a graça de Deus se manifesta, é irresistível. Hã? Tá, peraí. Então vamos pensar assim. Quem conhece a história do filho pródigo? Levanta a mão. Ótimo. Então assim, o pai tinha 2 filhos, né? E o filho está de olho no que o pai tem, está ali comendo de tudo. Pai, eu quero a minha herança, eu quero sair de casa. Saiu de casa. Você acha que é só a sua situação? Está na Bíblia. Aconteceu alguma coisa, ele ouviu alguém, viu algum colega lá na escola que estava fazendo aquilo, estava vivo, sorrindo, feliz da vida, sentindo aquele prazer momentâneo, eu também quero. Não, na casa do pai não pode isso. Não, mas eu quero. Na casa do pai não pode. Então, quer saber? Eu vou chegar, pai, eu quero a minha herança. Que herança, filho? Você não trabalha, não faz porcaria nenhuma. Deixa eu morrer. Matou o pai, porque ele queria herança. Queria viver longe do pai. Você não tinha mais influência sobre ele. O pai não tinha. E ele pega o dinheiro, tá bom. E o pai, né, representando aqui Cristo, ele entrega, tá bom, tô.
E ele sai da presença do Pai e vai viver de uma maneira longe do Pai, dos olhos do Pai. Ei, Deus sabe todas as coisas, Deus vê tudo, Ele é onipresente, onisciente, inconsciente. Você não vai nunca se esconder de Deus. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu irmão, mas de Deus não. Mas aí ele se afasta. E ele vai passando por situações que ele não vai entendendo. Na cabeça dele existe um lar, onde o pai tem servos, tem outro filho, tem alimento, tem tudo. E ele vai gastando. E vai chegar um momento que ele vai tentar ainda disputar o resto da comida dos porcos. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer? Vai. Você quer a sua herança? Você quer sair da presença de Deus? Você sabe o que estava cantando? Se Deus está no meu coração, se o Espírito Santo está em mim, mas é diferente você sentir a presença manifesta dele. Ele está com você, mas é diferente. Moisés, ele sabia a diferença. É muito lindo. Por isso que tem que ler, viu? Tem que ler a Bíblia. Moisés, ele foi escolhido por Deus com 80 anos. Ó, vou chegar lá, hein? Eu sou meio Moisés, quase. Porque ele foi chamado para trabalhar mesmo com 40. Aí ele quis resolver da maneira dele, não aprendeu nada, né? Mais 40. Aí ele volta com 80 anos, com a missão de representar Deus e retirar do Egito. E naquele relacionamento com Deus, conversando com Deus, é muito lindo, que vai ter um momento que Deus fala: Moisés, caramba, esse povo aí, cara, é cabeça dura, meu. Ele pede água, eu dou água, pede carne, eu dou carne. Tá frio, eu mando nuvem. Tá à noite, fogo. Eu não vou com você. Eu não vou habitar no meio desse povo aí. Você não sabe, mas olha, eles estão falando mal de você ali, ó. Põe lepra, ficou leprosa, irmã. Assim, tem um monte de coisa. Então, Moisés, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo vai na sua frente. Um anjo vai com vocês. Um anjo. Eu gostaria. Eu sei que o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor e me livra, porque eu temo a Deus. Eu não estou preocupado, está me livrando. Não sei do que, mas está. Fantástico isso. Mas Moisés fala: não, Senhor. Eu não tenho um anjo. Não, o anjo vai, mas eu quero sentir a tua presença. Se o Senhor não for, deixa a gente aqui no monte, no pé do Sinai, deixa a gente aqui. É isso que ele falou. E é isso que nós temos que entender, Senhor. Obrigado, bom dia Espírito Santo. Vamos trabalhar. Primeira música. Qual foi a música que você cantou agora há pouco? A última. Canta uma de hoje aqui. Esses louvores têm que estar na sua mente. O Espírito Santo está lá. Aí chega de manhã, você imagina que aquele som. O que é isso, cara? Muda. Você tem que alimentar o Espírito Santo, com todo respeito, alimentar nesse sentido. Você tem que deixar o Espírito Santo te alimentar. Ouvir o louvor, tá bom? Estou falando sério. Porque a música, ela te leva para outro mundo. Aconteceu isso na Bíblia lá, e ficou até possuído o rei. Bom, presta muita atenção então. Jesus está tocando a sua vida. E onde ele toca, muda o destino. Você quer que Jesus toque no seu coração hoje? Que ele muda a sua vida? Ah, tá tudo bem, mas pode melhorar. Sempre dá para melhorar, não é isso? Ok, continua rapidinho. Então ele tocou ali, ó, ele ouviu, começou a falar com Deus. E é muito lindo você entender que assim, ó, você é importante, você ouviu, você mudou e você começou a falar, conversar com Jesus. Você tem que entender esse processo de conversão e de regeneração
Digo, porém, o apóstolo Paulo fala, andai em espírito, e você não vai satisfazer o desejo da sua carne. Você não consegue fazer as coisas para Deus se você não sentir Deus na tua vida, tá bom? E outra coisa que lindo, ó, profeticamente. Ele está entregando na mão da mãe. Não é lindo demais? Não é? Jesus quer restituir a paz em seu. Ah, mas não, meu filho, eu não sei o que está deixando você preocupado. Só sei que Jesus é capaz de restaurar a sua vida. Bom, para finalizar o seguinte, e de todos que estavam ali, de todos, discípulos, a multidão, as pessoas que estavam levando o defunto, de todos se apoderou temor e glorificaram a. Então presta atenção, o temor, a Deus, é assim, é onde se extrai a verdadeira adoração. E lá, o temor a Deus vai mudar sentimentos, e você vai sentir a presença de Deus na sua vida. O temor de Deus, tudo que você vai fazer, será que eu vou agradar a Deus? Será que eu não vou? É primeiro Deus, não seu colega, não é seu amigo. É primeiro Deus quem está preocupado. E aí, uma preocupação muito grande, foi o que você está falando de Jesus na escola. O que você está falando de Jesus para as pessoas. Porque aquelas pessoas ali, Amadeu, falam assim, olha, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Você ainda está nessa fase que Jesus é um profeta? Ah, já sei. Você não sabe o que é profeta. Profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e entrega para você. Tudo bem? Jesus é muito mais que isso. Você precisa definir quem é Jesus no seu coração. Mas eu não sei quem é Jesus. Então eu vou te convidar ao seguinte, presta atenção. O Jesus, ele vai falar assim em João 6. Só no Evangelho de João. Ele vai se apresentar assim para você, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o seu alimento diário. Quer ver feliz? Alimente-se de mim todos os dias. Mas como? Come a palavra. Você precisa ler a palavra. Ele vai falar na oração dele em João 17. Você tem que ler João, fantástico. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quem é Jesus? Ele é o pão da vida. É aquele que te dá alimento do dia. Quem é Jesus? Ele vai falar, eu sou a luz do mundo. Não está conseguindo enxergar? Solução para o seu problema? Eu sou a luz. É Ele. Eu não consigo enxergar. Já coloquei todas as minhas cartas na mesa. Quem é Jesus para você? Bom, Ele é a porta. Ele é a porta. Você pode entrar por ela. E olha, preste muita atenção, viu? Não são todos os caminhos que levam a Deus, não. Só um. Jesus. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Esse versículo mudou a minha vida. Eu não sei quem é Jesus ainda. Tá bom, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele cuida das ovelhas. Ele vai olhar para você como uma ovelhinha. É uma linguagem de 2 anos atrás. Eu não sei se você quer ser um pudo, uma Lessie, um pitbull. Acho que é pitbull, né, mano? Lessie. Naquela época era ovelha. Não, eu quero ser um pastor alemão. Como é que chama aquele pequenininho lá? Desse tamanhozinho? Peter. Não tem outro lá? Também menor? Chihuahua. Olha o nome desses bichinhos. O fato é, Jesus é o bom pastor. Lá é a ovelha mais conhecida. Outra coisa que você acabou de ver. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem poder sobre a morte. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a videira verdadeira. Você tem que estar nele.
tipo jabuticaba, você tem que estar ali, conectada. Saiu dali, já era. Ele vai tentar explicar isso para você, ó, sem mim você não pode fazer nada, tá? Fica em mim, fica em mim, fica em mim, fica em mim. E aí sim, definindo quem é Jesus na sua vida. Você pode falar. Mas mais do que falar, a sua vida vai falar 1000 palavras, as suas ações. Não adianta ficar falando. Aí você fala assim, ó, não, você não é cristão. Não tem como. Porque assim, as suas ações vão dizer quem é você, tá bom? Quero convidar você. Tem um louvor muito lindo que nós vamos cantar juntos. É uma oração. Eu trabalho numa escola ali no Imirim, que é uma escola do princípio católico, e onde o fundador lá é muito lindo, viu? A escola foi só um meio para pregar o evangelho. E a semana retrasada tem a rádio, todo dia de manhã tem as músicas. E eu falei, meu, que música linda. E aí eu comecei a cantar, tá na minha mente. Aí a Jana, Cícero, minhas criancinhas estavam cantando na sala, tão emocionadas. Que música que é? E aí ela me ensinou. Aí pronto, né? Eu sou daquele tipo lá que tinha fita. Lembra que tinha aquelas fitinhas? Você gravava 10 vezes a mesma música para decorar? E aí tem uma playlist só com essa música. Eu quero convidar você. Se Deus falou com você no coração, essa vai ser a nossa oração, tá bom? Aí, só que tem que ser com emoção. Quero convidar você a ficar em pé, se Deus falou com você. Se não falou também, levanta aí para dar uma disfarçada, senão pensam, né? O pessoal não fala, como? Coração duro. Pode ficar sentado, brincadeira. Chama-se terra seca. Somente em Ti, Senhor, eu construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei a minha esperança. Pois só em Ti. Somente em Ti construirei a minha casa. Quem sabe canta com a gente. Somente em Ti colocarei minha esperança. De novo. Somente em Ti construirei a minha casa. Coloque todos os seus projetos lá. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Olha que lindo. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Quem aprendeu vai cantar bem alto agora, nossa oração. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar todos que estão aqui presentes em pé, Senhor, que ouviram a Tua palavra, que o Senhor, em nome de Jesus, se manifeste na vida deles, ó Pai.
Toque no coração de cada um, Senhor, que a Tua palavra, ela encontre um local ali, Senhor Deus, que haja uma terra fértil, que haja uma modificação, que todos, ó Pai, possam sair daqui confiantes em Ti, Jesus, que eles definam o seu coração, que o Senhor é o Pai da eternidade, é maravilhoso, o Príncipe da paz, Deus forte, poderoso, que eles podem contar contigo, Senhor Deus, em todos os momentos, que se todos abrirem as portas, porque o Senhor está ali batendo, Senhor Deus, aquele que abrir a porta, o Senhor vai entrar, vai cear com ele, vai mudar a vida deles, que eles entendam, Senhor Deus, que as coisas que estão levando, Senhor Deus, todos para a morte, o Senhor está tocando agora, que eles estão lembrando, Senhor Deus, no coração deles, o que está afastando, Senhor Deus, da Tua presença. Mas é muito lindo que o Senhor veio de encontro com eles, veio de encontro, Senhor, e a Sua palavra vai ao encontro deles agora, para modificar vidas, corações, que em nome de Jesus, Senhor Deus, restaure os lares,